Pessoal, a UEFA aprovou um plano de sustentabilidade para ajudar os clubes com a crise da Covid. Vamos entender o que isso está acontecendo, o que isso está sendo feito. Essa notícia foi sugerida por Márcio Oak. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? A UEFA é a Conmebol lá da Europa, né? É a associação de clubes e times de futebol da região, de toda a Europa, e ela aprovou um novo modelo de fair play financeiro para junho. Qual que é essa história? O fair play financeiro, na verdade, é uma medida que foi tomada em 2009 com o objetivo de impedir o aumento do endividamento de clubes lá na Europa, né? Qual que era a ideia deles? A ideia deles é a seguinte, que aliás era uma coisa que poderia ser vista aqui no Brasil também, uma coisa realmente significativa, que é o seguinte: é lógico que um clube que é mal administrado, ele queima a imagem do clube e tende a ser punido por isso, e isso está tudo certo. O problema é que o próprio campeonato acaba sendo prejudicado, porque respinga essa pouca responsabilidade dos clubes no resto dos outros clubes também. Então eles propuseram um contrato, que é um contrato entre os times da região, acerca de regras financeiras, né? Então, o que fazia nesse caso? O que foi, na verdade, esse primeiro fair play financeiro? Primeiro que a UEFA, todos os clubes têm várias dívidas uns com os outros por empréstimo de jogador e coisa e tal. Então, o que a UEFA fez? Ela interviu diretamente em 28 dessas situações em que um clube estava perdendo muito dinheiro, ela fez um acordo com outro clube quando eram dívidas entre clubes, entre jogadores e coisa e tal, naquela ideia: olha só, eu sei, né, foi um mau negócio, não sei o que lá, mas a gente tem que acertar porque está começando a ficar feio para todo mundo, a gente tem que salvar o futebol e não sei o que lá. E veja, como eu vejo esse negócio aqui, isso aqui é acordo privado, tá? Isso aqui não tem nada de governo nisso não, isso é uma organização que os sócios dessa organização aceitaram isso daí, então é perfeitamente válido isso daí. E então, nesses casos de perda excessiva, fechou 28 acordos para diminuir essa perda, né, desses times, e fizeram ações preventivas em outros 50 clubes que estavam com as finanças meio desgarradas, cobraram auditorias e coisa e tal, fizeram planos de recuperação. E, além disso, colocaram alguns limites. Você tinha um limite de quanto que você podia se endividar e coisa e tal. Enfim, elaboraram um padrão de boas regras financeiras para evitar que clubes começassem a perder muito dinheiro. Os clubes lá têm também esse problema, né? Incentivavam um monte de coisa, de ganhar mercado e coisa e tal. Isso é ótimo, excelente. Enfim, isso era o fair play. Só que o que acontece com o fair play? Ele foi feito numa época que o futebol estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, e com isso o clube não poderia ter uma dívida acima de tantos por cento do percentual do clube, ou não poderia deixar de pagar nada, porque se ele deixasse de pagar qualquer dívida, ele simplesmente seria excluído da UEFA, ou seja, pararia, sair de todos os campeonatos de lá. Então, no final das contas, isso funcionou muito bem, só que agora o que aconteceu? Chegou a Covid, deu problema nas finanças dos clubes lá, como tem um problema nas finanças do clube aqui no Brasil também, aqui também foram muito afetados pela pandemia, então você chega numa situação que realmente as finanças do clube ficam ruins, né? Não teve jogo, né, praticamente. Então, o que eles fizeram? Eles adotaram a chamada sustentabilidade financeira para os clubes. Eles alteraram o acordo que tinha do fair play para incluir essas novas regras, que são regras mais livres, né? Ou seja, por exemplo, as perdas do clube podem ser não apenas de 30 milhões de euros, como era há um tempo atrás, como era no fair play, agora podem ser de 60 milhões de euros, né? Enfim, tem um monte de coisas aqui que eles estão falando justamente para relaxar essas regras por conta da Covid, né? A questão toda é que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha, é esse tipo de coisa: não, regra que vale porque teve uma emergência. Se a regra era boa, na verdade ela deveria ajudar durante a emergência, né? Se ela não ajudou durante a emergência, por que ela ajuda durante o período normal de operação dos clubes? Mas enfim, o fato é que, segundo eles dizem aqui, foi um sucesso essas regras e os clubes europeus estão muito melhor financeiramente do que estavam antes. O que seria uma coisa curiosa, né? Por que não fazer uma coisa dessa aqui no Brasil também? Eu não sei se tem essa iniciativa na Conmebol,
mas de qualquer forma, certamente seria uma coisa que ajudaria, por exemplo, Cruzeiro, Vasco e outros times que estão tendo que correr atrás aí porque ficaram com dívidas enormes no final das contas, e é aquilo que a gente fala mesmo. Ah, tem os clubes aí que estão bem financeiramente, coisa e tal, mas não esqueça, esse tipo de coisa, esse monte de clube na Série B e coisa e tal, pior do que estar na Série B, estar na Série B nem é problema, o problema é estar com o futebol despedaçado, sem condições de voltar para a Série A, como está o Cruzeiro já há 3 anos, o Vasco também desde o ano passado. Ou seja, no final das contas, isso prejudica o futebol brasileiro como um todo, né? Isso tira espectadores do show. No final das contas, futebol é um negócio, é um show. Se você não está fazendo um show que agrada a sua plateia, você está perdendo dinheiro, né? Enfim, é isso aí. Vamos ver como é que vão ser esses acordos aqui da UEFA, se isso vai dar certo, esse Financial Fair Play 2.0. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.